Eu acredito que você vai concordar comigo que nada nos gera mais ansiedade quando você está esperando uma resposta ou a atitude de alguém e essa pessoa simplesmente não faz nada. Eu me chamo Raíssa, do canal do Alma Lapidada, e hoje é o dia 4 do devocional de 21 dias Aprendendo com Jesus. No nosso tema de hoje, nós vamos ver o que fazer quando Jesus parece não estar fazendo nada. E o objetivo desse episódio é entender que a aparente inatividade de Jesus na nossa vida não significa falta de cuidado. O caráter de Cristo não muda quando as circunstâncias ao nosso redor mudam. Nosso versículo-chave está lá em Marcos 4,38, diz assim: Mestre, não te importas que morramos? No nosso contexto de hoje, nós vamos ver que depois de passar o dia todo ensinando as multidões às margens do mar da Galileia, Jesus olha para os seus discípulos e dá uma ordem: passemos para o outro lado. A travessia começou porque Jesus deu uma ordem. Os discípulos não estavam naquele barco por desobediência. Eles estavam exatamente onde Jesus havia mandado. Mesmo assim, uma grande tempestade se levantou. O mar da Galileia era conhecido por tempestades repentinas justamente pela posição geográfica onde ele estava. Cercado por montanhas, ventos de repente poderiam transformar uma travessia tranquila em um grande caos e uma situação extremamente perigosa. Alguns discípulos eram pescadores experientes, vamos nos lembrar disso. Se eles ficaram desesperados, é porque aquela situação realmente colocava a vida deles em risco. Imagina a situação: uma tempestade chegando, eles dentro de um barco, e aí de repente a água aumentando, o vento aumentando, tudo virando num caos e Jesus dormindo. O que você faria? Provavelmente você pensou o mesmo que os discípulos pensaram. Naquela ocasião, os discípulos chegaram a uma conclusão, e talvez seja a mesma conclusão que você tem tirado sobre Deus nos momentos de caos da sua vida. Imagina comigo a cena: os discípulos correndo de um lado para o outro, tentando salvar a embarcação, e Jesus pleno. Enquanto as ondas batiam contra o barco e a água começava a querer invadir o barco, Jesus dormia tranquilo num travesseiro. O medo aumentava a cada minuto e Jesus dormindo. Então eles acordam. E aí perceba o que eles fazem. Eles não chegam para Jesus e falam: Jesus, o que devemos fazer? Eles perguntam para ele: tu não te importas conosco? Eles não pegaram e olharam para Jesus e falaram assim: pelo amor de Deus, nos salve. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: não te importa que morramos? E essa pergunta revela algo muito profundo, porque os discípulos não duvidaram do poder de Deus. Eles começaram a achar que Jesus não se importava com eles. Eles começaram a duvidar do amor de Jesus. O que essa história nos revela sobre Jesus? Jesus se levanta, repreende o vento e diz: acalma-se, aquieta-te ao mar, e imediatamente ele se acalma. Depois disso, Jesus olha para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Perceba que Jesus não faz essa pergunta para condenar ninguém. Ele só está tentando mostrar que o maior problema nunca foi a tempestade. O maior problema foi aquilo que eles passaram a acreditar sobre Jesus durante a tempestade. As circunstâncias mudaram, mas Jesus não mudou. Ele continuou sendo o mesmo Senhor que entrou com eles no barco. O que acontece é que muitas vezes, quando a nossa vida passa por uma tempestade, a gente entra numa situação de falta de controle, de caos, a gente começa a duvidar do amor de Deus sobre nós. A gente começa a questionar onde Deus está enquanto a gente atravessa uma tempestade. Mas o que eu quero te falar hoje é que Deus sempre está no barco junto com a gente, independente da tempestade que esteja lá fora. Ele está dentro do barco com a gente. A inatividade de Jesus, o silêncio dele não significa ausência de cuidado e de amor. Talvez hoje o seu barco esteja balançando, talvez a tempestade seja um diagnóstico, uma crise financeira, uma espera, um relacionamento difícil, uma oração que ainda não foi respondida, e você, sem perceber, começa a se questionar: se Deus realmente se importasse comigo, isso não estaria acontecendo. Mas essa história nos revela uma verdade profunda e absoluta: as circunstâncias nunca revelam o caráter de Deus. Se hoje você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida, ou até duvida do seu amor pela sua vida, lembre-se do que Ele fez com o próprio Filho na cruz por nós. Essa é a maior e irrefutável prova de amor de Deus por nós. Entregar o único Filho dele para nos salvar.
Nunca duvide do amor de Deus por entender que Ele está em silêncio quando você precisa dele, por achar que Ele está ausente só porque Ele está em silêncio. A cruz continua sendo a maior prova de amor de Deus por nós. E hoje eu quero deixar umas perguntas para reflexão. Em qual área da sua vida você tem sentido o silêncio de Deus e acreditado que Ele está ausente? Existe alguma situação que está te fazendo duvidar hoje se realmente Deus te ama ou se Ele se importa com você? Você tem interpretado Jesus pelas circunstâncias ou interpretado as circunstâncias à luz de quem Jesus é? Vamos orar? Jesus, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor constante e nos perdoa pelas vezes que confundimos o teu silêncio com falta de cuidado ou de amor. Perdoa-nos pelas vezes que deixamos que o medo fale mais alto do que aquilo que está escrito na tua palavra. Ensina-nos a confiar em quem tu és, mesmo quando não entendemos o que estás fazendo. Que a nossa paz esteja na tua presença e não na ausência de tempestades. Em nome de Jesus, amém. Hoje aprendemos que a tempestade não revelou a falta de cuidado de Jesus, revelou que os discípulos ainda precisavam conhecê-lo mais profundamente. Talvez hoje Deus não queira usar uma tempestade para punir você, e sim para revelar quem Ele é na sua vida mesmo durante as tempestades. Amanhã nós vamos ver sobre duas irmãs que amavam muito Jesus, mas que tiveram atitudes completamente diferentes diante dele, e vamos aprender com cada uma delas. Te espero amanhã.